Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E o assunto que nós vamos abordar, ele estará baseado inicialmente no capítulo 1, Cantares, capítulo 1, versículo 1, porque iremos fazer uma abordagem de um tema no livro de Cantares de Salomão, que é sobre o dia profético da igreja. E o capítulo 1, verso 1, o texto escrito lá diz assim: Cantares, Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Esse Cântico de Cânticos, na verdade, vamos fazer aqui um painel sucinto do 1º ao 8º capítulo, onde nós vamos encontrar as 7 partes do dia nos 8 capítulos do livro. E lembrando que o número 8 é o número que simboliza a graça do Senhor. Esse dia profético fala de um plano profético de Deus para a igreja que está ao longo de todo o livro de Cantares de Salomão. Lembrando que o período que marca o tempo da revelação, nesse período a ênfase é profética. Por quê? Porque quando nós pegamos, por exemplo, as partes de um dia, nós vamos ver que em todo esse período profético, esse dia ele é dividido em momentos que representam partes do dia, e isso na linguagem do livro de Cantares de Salomão, sendo vista dentro de um aspecto profético muito profundo, muito espiritual. E também lembrando que essas partes do dia encontradas na linguagem poética do livro com conteúdo profético, elas são também abordadas de alguma forma no estudo que nós fazemos sobre as 7 cartas do Apocalipse, 7 cartas às igrejas da Ásia. Então, como o dia, a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, ou seja, como a vigília da noite. Então, o dia, você pergunta, como é o dia? O dia ele é composto de partes. E no projeto de Deus, esse dia, cada parte dele está muito bem colocada nos 8 capítulos do livro. É o tempo profético de Deus. Nos 7 primeiros capítulos, as 7 partes. E no 8º, uma condensação das outras 7 partes. Então, o dia da dispensação da graça de Deus, o que marca esse dia? O momento mais importante desse dia é o momento do arrebatamento da igreja. É aquele momento em que a igreja será arrebatada. E além disso, uma pergunta: por que estudar isso? Por que descobrir isso no livro de Cantares de Salomão? Onde é que está a grande maravilha dessa descoberta, dessa revelação tão profunda no livro? Está no fato de que, identificando cada parte do dia, nós vamos identificar o momento que diz respeito a nós, para sabermos em que parte dessa do dia nós estamos vivendo nesta hora do tempo profético de Deus para a igreja, nesse dia glorioso da dispensação da graça de Deus. Mas muito bem, só que antes de o dia amanhecer, existe uma parte do dia que é antes do amanhecer. Essa parte é chamada de madrugada. É aquela parte em que você pode ver pela estrela da alva que o dia vai amanhecer. E o que é isso? Isso é uma forma como no Velho Testamento também a palavra apontou profeticamente para esse grande dia da igreja. O profeta Isaías, por exemplo, chegou a chamar esse dia de o dia em que um povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quer dizer, lá no tempo da velha dispensação, ou seja, ainda na madrugada do dia, o Senhor estava falando através dos profetas a respeito desse dia, a luz da salvação que iria raiar para os gentios. Quando Deus vai passar a trabalhar com a igreja. Malaquias, por exemplo, encerra no livro dele, o capítulo 4, verso 2, usando a expressão: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então aí, esse sol da justiça, esse dia profético de Deus, nós vamos ver nitidamente as partes dele no livro de Cantares de Salomão, como, por exemplo, a primeira parte, que é o amanhecer do dia, ou seja, amanhã. Onde é que nós vamos ver isso? Em Cantares capítulo 1, verso 5 e verso 6. Ali você vai ver no capítulo 1, verso 5 e 6,
antes de chegar lá, nós vemos logo, por exemplo, o verso 2. Quando você abre o livro, eu até faço uma recomendação, que você acompanhe este assunto com a Bíblia aberta para examinar os versículos que nós vamos citar. Por exemplo, no versículo 2 do capítulo 1, a primeira expressão do amanhecer do dia está na expressão da noiva para com o noivo, da igreja para com o Senhor. Quando ela diz assim, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. O que essa linguagem poética mostra profeticamente? Ela mostra o contato pessoal de Jesus com seus discípulos. Como foram os seus milagres, a igreja que presenciou os milagres de Jesus, a igreja que ouviu a palavra direta dele para a igreja. Então, esse foi o momento do amanhecer do dia, quando o primeiro contato da igreja com o Senhor. Você vai ver depois no versículo 5, versículo 6, quando ela fala da cor morena, não olheis eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Isso é o Pentecostes. Uma igreja gentílica, por isso a cor morena, uma mistura de raça, a igreja composta de todas as nações, povos e línguas, e o Espírito Santo desceu sobre a igreja, marcando ali, por exemplo, a identidade da igreja. A igreja seria universal, ou seja, uma igreja composta de pessoas de todas as nações, todos os povos, todas as línguas, porque o Espírito Santo desceu para que a igreja fosse batizada com o Espírito Santo através do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Aí logo em seguida vem o meio-dia. O que tem o meio-dia? O meio-dia é uma expressão do capítulo 1, verso 7, quando fala ali, onde apacentas o teu rebanho ao meio-dia. Esse momento os irmãos percebem que ele vem rápido. Ora, se nós tivéssemos de dividir as partes do dia, nos 8 capítulos do livro, nós iríamos colocar o meio-dia no meio. Mas o meio-dia vem logo no início. Por quê? Porque o tempo profético é diferente do tempo histórico. Você pega, por exemplo, na Bíblia, o tempo profético é o tempo de Deus. Mas o tempo histórico, ele é contado pelas horas do relógio. E o tempo profético, ele mostra um tempo incontável, que não se conta. O profético não está sujeito ao histórico. Então, por isso, nós voltamos aqui para mostrar por que o meio-dia vem logo no início. Porque aqui está mostrando um momento especial em que a igreja está sendo apacentada, ou seja, a igreja ali no seu início está recebendo as cartas dos apóstolos, ela está recebendo a doutrina ali de Atos capítulo 15, quando os apóstolos enviaram a doutrina para a igreja, era exatamente o sol da revelação incidindo sobre a igreja. Por que meio-dia? Porque ali naquele lugar, naquela região, o meio-dia faz com que a sombra do corpo fique exatamente debaixo dos pés. Ou seja, todo o corpo fica sob o clarão da luz do meio-dia. Ele oculta a sombra debaixo dos pés. Então ali estava acontecendo isso com a igreja. Naquele momento ali, toda a palavra estava já ditada pelo Senhor, orientada pelo Senhor, as cartas dos apóstolos, o livro de Apocalipse. Então era o momento do meio-dia. Esse momento também foi marcado por um certo calor do dia, porque é um momento quente do dia. Por quê? Porque ele fala das lutas travadas na igreja. Que lutas foram estas? As lutas para estabelecer a doutrina, era o apacentar do rebanho. Onde apacentas o teu rebanho ao meio-dia? Era o Espírito Santo usando ali os apóstolos para que a doutrina fosse estabelecida no meio da igreja. E a doutrina foi estabelecida através de lutas que foram travadas. Mas por que lutas? Porque também as lutas amadureceram a igreja. Então, por exemplo, Paulo mesmo travou várias lutas para arrumar algumas coisas dentro da igreja que precisavam ser arrumadas. Por exemplo, a doutrina dos dons espirituais, a doutrina da ceia, a doutrina da graça sobre as obras, quando Paulo escreve aos Gálatas. E assim, todas as cartas dos apóstolos foram muito bem direcionadas para a igreja, para que a luz da revelação incidisse totalmente sobre o corpo e a sombra das dúvidas estivessem pisadas pela igreja, porque ela precisava caminhar dali para frente. Então, esse momento marcou as lutas internas da igreja para estabelecimento da doutrina. Mas logo em seguida veio o momento da tarde. O que é o momento da tarde? Esse momento é o momento do forte calor do dia. Por isso o desejo da igreja está aqui no capítulo 2, verso 3. Você vai ver o capítulo 2, verso 3, a expressão que diz assim,
desejo muito a sua sombra, debaixo dela me assento. Por que o desejo dessa sombra? Era exatamente o momento que a igreja estava vivendo de grandes sofrimentos, de lutas externas, lutas que se levantaram contra a igreja enfrentou essas lutas, perseguições, cruzes, fogueiras, arenas, toda sorte de contrariedade. E o momento do calor das lutas era tão grande que o desejo da igreja era esse, era descansar à sombra do Senhor. Debaixo desta sombra eu me assento. Era a sombra do Senhor, era a certeza de que a igreja tinha de que a morte ali, física, seria o momento do descanso dela nos braços do Senhor. Os irmãos podem ver na história o registro daquelas inscrições nas lápides das catacumbas de Roma, como uma prova desse momento que a igreja viveu. Era a expressão do desejo da igreja de que o Senhor apressasse a ida dela para a eternidade. Isso vai acontecer através de um grande número de servos que foram martirizados nesse período. Por exemplo, Estevão foi apedrejado, Pedro estava na prisão, no capítulo 12 de Atos, Tiago tinha sido morto à espada, Paulo perseguido e João exilado na ilha de Pátimo. Se não bastasse isso, o Senhor ainda manda João escrever para a igreja a respeito de uma tribulação de 10 dias, no capítulo 2, verso 10 de Apocalipse. Está lá, tereis uma tribulação de 10 dias, mas o Senhor dá o ânimo à igreja ali, naquele momento de tribulação. Então eram as lutas da tarde do dia, lutas externas. As internas foi para estabelecer a doutrina, as lutas externas foi para a igreja viver a doutrina. Logo em seguida vem então o entardecer. O que é o entardecer? É aquela parte já final do dia. É o chamado cair da tarde. E aqui, Cantares 2, verso 17, a igreja vai usar outra expressão poética, de um sentido profético extraordinário. O livro diz assim, no capítulo 2, verso 17, antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Porque antes que refresque o dia, ou seja, antes que venha a noite, era o cair da tarde, o cair da sombra. Para aqueles que pereciam pela morte física, ali no período da igreja que viveu as grandes perseguições, que é o período chamado de Esmirna. Esmirna é o nome derivado de uma planta chamada mirra, que é aquela planta que quanto mais esmagada, mais ela exala perfume. Por isso é um assunto relacionado ao assunto das 7 cartas do Apocalipse, que é outra doutrina da obra do Senhor. Então ali, para aqueles que estavam vivendo aquele momento, a morte física era o cair da sombra, era o descanso no Senhor. Já no final, na última igreja, em Laodiceia, aí a igreja vai descansar à sombra do Senhor de uma outra forma. Ela será transformada em corpo vivo, aqueles que ficarem, ou seja, aqueles que permanecerem vivos, serão transformados em um corpo glorioso e descansarão à sombra do Senhor através do arrebatamento. Por isso a expressão volta, amado meu, é final do dia. Então é o anseio da igreja, naqueles dias, da volta do Senhor. Porque os irmãos queriam descansar, o arrebatamento da igreja será exatamente o grande descanso para a igreja das suas grandes lutas travadas aqui neste mundo. E eu quero chamar a atenção dos irmãos agora para um quadro aqui relacionado a esta expressão, antes que refresque o dia. É uma expressão que está no capítulo 4 já, verso 6. E aqui o texto diz assim, antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Esse quadro ilustrativo quer mostrar como se deu essa expressão. Essa expressão foi escrita por Salomão, 1000 anos antes de Cristo. Aqui está o período que o Senhor Jesus veio e fez o seu sacrifício na cruz. Aqui o sangue foi derramado, que é o Espírito Santo, que é o grande amor de Deus. E 1000 anos antes, ao escrever poeticamente essa expressão, era como se Salomão estivesse escutando aquilo que era um diálogo que se processava lá na eternidade. O filho falando para o pai aqui, ele diz assim, eu irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso antes que refresque o dia. Qual dia? O dia da dispensação da graça do Senhor, o arrebatamento da igreja. Esses números aqui são apenas aproximados, para dar uma ideia aos irmãos. Então ele está dizendo, lá na eternidade, que antes que refresque esse dia, ele primeiro iria ao Monte da Mirra. O que é o Monte da Mirra?
está relacionado ao Getsêmani, o lugar onde Jesus foi prensado, foi provada ali a sua carne. E ali, no Monte da Mirra, era o monte do sofrimento dele, foi a sua grande dor ali, foi a prova que Jesus passou no Getsêmani. Mas ele ia também ao outeiro do incenso. O que era o outeiro do incenso? Era o Gólgota, o Calvário. Por quê? Porque lá, o bom cheiro, o perfume do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, foi exatamente para substituir o mau cheiro dos nossos pecados. Então, por isso ele foi ao Monte da Mirra, mas foi também ao outeiro do incenso. É por isso que quando nós, irmãos, quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós estamos exatamente editando isto. Esse momento em que o mau cheiro dos nossos pecados, ele é substituído pelo bom cheiro do incenso que subiu lá naquele dia na cruz do Calvário. Então, esse era o momento em que esse diálogo lá da eternidade estava sendo registrado aqui poeticamente. E hoje, pela revelação do Espírito Santo, 3.000 anos depois, 1.000 anos até aqui, mais cerca de 2.000 anos até aqui, números aproximados, a igreja recebe essa revelação do Espírito Santo. Vejam, os irmãos, o que é a bênção da velocidade da revelação, que foi alcançada aqui nessa expressão relacionada no livro de Cantares de Salomão. Agora, dando continuidade ao nosso estudo, vamos passar daqui para frente, para o que é a noite. Então, a noite, você abrindo o capítulo 3, o primeiro versículo já vai encontrar ali a expressão de noite. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Então, está aqui no capítulo 3, versículo 1. Busquei em minha cama de noite aquele a quem ama a minha alma. Essa expressão, ela está relacionada a um momento especial que a igreja está vivendo, o momento em que o mundo está envolvido nas trevas da escuridão da noite, mas a igreja está vivendo da luz da revelação. O mundo está em trevas, mas a igreja está com as candeias acesas, está com as suas candeias acesas nessa hora da noite. É o preparo da igreja para o arrebatamento. É a grande candeia que acendeu desde a reforma religiosa do século XVI e continua acesa no coração dos crentes em Jesus. Essa hora, o capítulo 3, por exemplo, se você for lá no versículo 8, não está citado aqui, você vai ver a expressão temores noturnos. Então diz assim, todos armados de espada, destos na guerra, por causa dos temores noturnos. Por que os temores noturnos? Porque eles estão relacionados às trevas, à escuridão, à apostasia, ao momento de dúvida que o mundo está vivendo nele, e isso tentando influenciar a igreja. Mas nós temos a bênção da espada à cinta. O que é a espada à cinta? É a palavra consultada, a palavra revelada, a consulta ao Senhor através da palavra. Ou seja, não é usando Bíblia para decorar versículo ou para concurso bíblico. A palavra é além da letra, não é a palavra na letra. Então, isso está relacionado a essa expressão do momento da noite. Passando o momento da noite, um aspecto interessante que nós queremos chamar a atenção dos irmãos é quanto ao último versículo do capítulo 4, porque ele fala de um momento da noite próximo, bem próximo do momento do arrebatamento da igreja. Olha o que diz lá, capítulo 4, verso 16. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. E uma expressão gloriosa da igreja nesse momento está lá no final desse versículo, que diz assim, se viesse o meu amado para o seu jardim, e comesse os seus frutos excelentes. É interessante essa expressão, porque o Senhor está mostrando ali um momento muito próximo da meia-noite. É um derramamento do Espírito Santo, um despertamento da igreja, numa hora em que o Senhor quer preparar a sua igreja para o arrebatamento. É o desejo dela de que os frutos sejam colhidos, frutos excelentes. Que frutos são esses? São almas, são vidas salvas. Por quê? Porque o vento, ele poliniza as flores, e aí vem os frutos. Então isso está relacionado a uma poderosa operação do Espírito Santo nessa última hora para que as flores, ou seja, os dons espirituais, produzam os frutos. Quais são os frutos? Os frutos da intercessão, os frutos da oração, os frutos do amor uns pelos outros e os frutos resultados dos dons espirituais. Porque o Senhor não vai colher flores, ele vai colher frutos, vidas salvas através dos dons espirituais. E aí, nesta hora, o desejo grande da igreja é que o Senhor venha logo. Se Jesus viesse logo, para não se perder nenhum desses frutos.
E aí vejam os irmãos que, encerrando o capítulo 4, verso 16, com essa expressão da igreja, se o Senhor viesse logo, imediatamente nós vamos ver agora o momento da meia-noite, que é o versículo seguinte, que é o capítulo 5, verso 1. Como é que começa o capítulo 5, verso 1? Ele começa dizendo assim: já vim para o meu jardim, irmã minha, esposa minha, ou minha esposa. Por que ele usa a expressão irmã? Porque ele está relacionado a uma igreja que tem o mesmo sangue dele, ou seja, o mesmo Espírito Santo, a igreja que ele a batizou com o Espírito Santo. E por que esposa? É a igreja já arrebatada. Ou seja, a igreja que tem o compromisso com o Senhor. Compromisso, esposa fala de casamento, é compromisso com o Senhor. E vejam os irmãos que a expressão ela é rápida, já vim. Já vim por quê? Porque é num piscar de olhos, é num abrir e fechar de olhos. Conforme Paulo diz em 1 Coríntios 15. E a expressão bebei abundantemente, ó amados, é a expressão do banquete da igreja com o Senhor após o arrebatamento. Lá o Senhor vai dizer para a igreja: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. O Senhor vai julgar, vai dar à igreja o galardão dizendo: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então agora o texto vai começar a descrever ali, a partir do capítulo 1 e 2, como estava a igreja quando o Senhor chegou para arrebatá-la. Como é que estava a igreja? O capítulo 5, verso 1, fala de uma igreja que subiu, foi arrebatada. Mas o capítulo 5, do 2 em diante, vai falar de uma igreja que ficou. E ficou por quê? Porque dormia. Olha a expressão do verso 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Então era uma igreja que dormia o sono da vida espiritual. O que adiantava o coração velar se os olhos estavam fechados, estava sem revelação, estava mergulhada na noite. Essa igreja, ela vai ter muitas desculpas para dar ao Senhor. Verso 3, verso 4, verso 5. Quando você chegar no verso 6, você vai ver lá a desculpa da igreja que ficou. Ela vai dizer assim: eu abri ao meu amado, mas o meu amado já se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma se derretia quando ele falara. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Então é uma igreja que vai ficar. Por quê? Porque ela não tem compromisso com o Senhor. A sua maneira de servir ao Senhor foi apenas emocionalista, cheia de emoções, cheia de tantas coisas assim, carnais, materiais, e não é nada espiritual. Então, uma igreja que ficou a partir do verso 2. Agora, no capítulo 6, ali em diante, nós vamos ver agora a última parte do dia, a aurora do novo dia. O que é a aurora do novo dia para a igreja? Vejam os irmãos, que a meia-noite vai marcar um instante na história da igreja. O instante em que, a partir daí, o mundo vai continuar existindo. Mas para a igreja, a meia-noite vai marcar a aurora do novo dia, porque vai raiar o novo dia para a igreja. O mundo permanecerá nas trevas da escuridão da noite, mas para a igreja o novo dia irá raiar no arrebatamento dela. Então, Cantares capítulo 7, verso 12, vai falar sobre isso. Antes, se você pegar o capítulo 6, por exemplo, no verso 10, você já vai ver ali os albores deste novo dia. Quando diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia? Por que a alva do dia? Era exatamente a expressão do novo dia, do raiar do novo dia, da aurora do novo dia para a igreja. Então, ela é formosa como a lua. Por quê? Porque a lua reflete a luz do sol. Então, é a igreja que refletiu a revelação de Jesus. Ela é brilhante como o sol. Por quê? Porque a candeia dela estará acesa para sempre. Jesus será a luz que vai brilhar eternamente na vida da igreja. É o brilho da revelação do Senhor. No capítulo 6, no verso 12, ainda antes de chegar no 7, nós vamos ver a descrição ali dos detalhes do arrebatamento da igreja. Como a igreja conta como se processou. É como se alguém lá na eternidade perguntasse: como é que foi o seu arrebatamento? E ela vai contar detalhes, ela vai dizer o seguinte: antes de o sentir, ele me pôs nos carros do meu povo excelente, ou do meu nobre povo. Então ela era mostrando ali o momento exato do arrebatamento da igreja, antes de o sentir, ou seja, foi num abrir e fechar de olhos, foi na rapidez de um relâmpago. O capítulo 7, por exemplo, vai falar
da igreja lá com o Senhor, passando as noites na aldeia. Que noites são estas? São as noites que o mundo estará aqui. O mundo estará aqui mergulhado nelas. A noite da grande tribulação. Mas nesta noite, nesta hora, a igreja estará nas aldeias com o Senhor, ou seja, nos tabernáculos eternos com o Senhor. O verso 11, por exemplo, vai mostrar o momento do gozo da igreja nas bodas do Cordeiro, enquanto o mundo estará aqui vivendo um terrível período de tribulação, a igreja fiel, ela estará nas bodas do Cordeiro. Ali ela estará nas moradas do Pai. É o milênio. Por isso você vai ver o verso 12, a expressão dizendo assim, ali, ao nascer do milênio, a expressão diz assim, levantemo-nos de manhã. Por que levantemos de manhã? É a manhã do novo dia, o raiar do milênio. E ali a igreja vai dizer para o Senhor, eu te darei o meu grande amor. Que grande amor foi esse? Foi tudo aquilo que o Espírito Santo fez pela igreja. O amor de Jesus para a igreja foi demonstrado através do Espírito Santo que Jesus enviou para estar com a igreja. E aí esse amor, ele trabalhou com ela e o resultado desse trabalho ela vai manifestar ao Senhor Jesus. Ela vai dizer para ele tudo aquilo que o Espírito Santo ensinou para ela. E ele vai ver isso e ele vai ficar satisfeito. Isaías 53 já falava sobre isso. Ele verá o fruto do seu glorioso trabalho e ele ficará satisfeito. A partir daí, ainda sobre a aurora do novo dia, nós entramos no capítulo 8. O que vai acontecer no capítulo 8? Ali vai falar do encontro eterno da igreja com o Senhor. A igreja que sobe do deserto, do mundo. A igreja que tem o selo do amor do Senhor, que é aquele selo de brasas de fogo. É a igreja que as muitas águas não apagarão o eterno amor da igreja com o Senhor. Ou seja, nada mais do mundo vai extinguir o Espírito Santo na vida da igreja. E a partir dali, os versos seguintes, verso 14, por exemplo, vai falar do desejo ardente da igreja de que o Senhor volte. Ela expressa isso para o Senhor do seu amor. Ela vai dizer que valeu a pena ele ter voltado, porque agora ela será introduzida pelo Espírito Santo para sempre, para tomar posse das moradas do Pai.